Olá, gente querida, mais uma vez, um dia de cada vez. Até o salmista aqui, Davi, ele também estava nessa vibe de um dia de cada vez, buscar o Senhor, adorando ao Senhor por todas as coisas, pelos momentos bons e ruins, pelas vitórias e por aparentes derrotas que na final da linha, no final, né, da história, aí a gente vê que a potente mão de Deus estava lá, mesmo quando a gente não estava vendo. Então eu vou ler aqui no Salmo 61, que diz que Davi confia em Deus como seu refúgio. E ele diz aqui: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Então, é isso aí. Foi a mesma coisa que eu fiz. Fui me inspirando aqui em todos eles. Na verdade, até as coisas ruins são um bom exemplo do que a gente não deve ser, do que a gente não deve fazer. Então, ele fez uma coisa errada e o Papai do Céu expôs publicamente para a gente ver que ser filho de Deus não significa ter licença para pecar, para errar, para fazer um monte de bobagem e que Papai do Céu vai passar paninho, e não é assim. Então, haja vista aí o rei Davi, que Deus nunca passou pano nas besteiras dele, muito pelo contrário, deixou publicado aqui na Bíblia, século após século, até hoje a gente vê aqui, caramba, que ele fez isso, gente? O cara estava lá em adoração, estava lá no pasto desde novinho, pelo menos desde a adolescência, né, que ele ficava lá cuidando das ovelhas e compondo salmos e hinos, e depois que virou rei, pronto, começou a meter os pés pelas mãos. Normalmente, as pessoas que têm uma dificuldade muito grande pela vida fora, desde criança, têm uma infância difícil, quando chega a fase adulta, não tem muito equilíbrio emocional para aguentar o tamanho das bênçãos que Deus manda. Aí fica meio abobado, fica abestado. Então, sempre a gente vê isso, né? Vou citar exemplo aqui: jogador de futebol, é, um cantor de qualquer religião, aí no meio secular, no meio evangélico, vem do nada, aprende desde pequenininho a cantar, tem voz bonita, aí quando faz sucesso fica besta. Mais ou menos isso. Tem líderes religiosos também, quantos pastores aí vieram do nada e eram bons evangelistas e foram crescendo e crescendo, e aí teve um rebanho que ficou encantado ali com as pregações, aí vem a bênção financeira, pronto, fica besta, acha que nem de Deus não precisa mais. Mas Deus expôs aqui para a gente ver que ele não é um pai pateta. Ele nunca vai passar pano nos erros da gente. Por mais que ele seja longânimo, um dia ele chama na conversa. Chama no privado ali, vamos conversar aqui.
E ele fala, e ele fala, e ele fala, mas quando vê que você está determinado a continuar na dureza de coração, então está escrito lá no profeta Jeremias, que ele diz para ver o vaso do oleiro como trabalha, o barro está molinho ali, ele amassa, faz de novo, mas quando o barro está duro, aí lá no capítulo 19, ele fala que o barro quando está duro, quer dizer, quando o nosso coração está duro, só serve para quebrar e jogar fora, porque não dá para consertar. Por quê? Porque a pessoa não quer conserto, nem acha que precisa de conserto. Aí, Papai do Céu vai, a Bíblia que está dizendo aqui, eu não estou dizendo o que eu acho, não. Não é o meu parecer aqui. Então, todo dia, na medida do possível, eu vou falando o que foi me alimentando, o que foi, assim, mudando a minha história para o bem. Foi quando caiu minha ficha, que a palavra de Deus tem que ser o meu manual de fé e prática. Então, eu entendi a vantagem de obedecer a palavra do Senhor. Foi isso que aconteceu aqui. Então, vamos continuar orando. Orar para que Deus conforte os corações enlutados. Achei muito triste a notícia que a moça lá desviveu, né? A gente não sabe até que ponto isso é verdade, até que ponto ela escorregou ali e caiu, né? Pelo descaso do grupo, parece que ela foi empurrada, sei. Enfim, mas que Deus conforte aí os corações, que Deus tenha compaixão dessas pessoas que não sabem o que é amor, não sabem amar. Então também ninguém dá o que não tem. A Bíblia fala que no final dos tempos as pessoas não teriam amor. O amor de muitos se esfriaria. E a Bíblia diz que se Deus não abreviasse a volta dele, pouca alma se salvaria. Então, é isso que a gente está vendo aí dia após dia. Então, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Senhor. Queremos, Senhor, Te pedir por esses corações partidos, Senhor, com a ida de alguém tão querido ou com as notícias precárias de saúde, falta de alimento, falta de remédio, falta de amor, falta de atenção, falta até de um abraço, que muitas vezes cura feridas da alma. Então, Senhor, esses lares, Pai, com enfermidades, com necessidades especiais, abre o coração, Senhor, dos governantes, Pai, para liberar mais ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa nossa falta de fé, a nossa ansiedade, Senhor, nossa culpa, Deus, de não pregar muito do Teu amor. Em nome de Jesus. Quantas vezes ficamos calados, sabe, sem falar de Ti. Em nome de Jesus, temos medo de perseguições, temos medo de tudo, quando o medo não faz parte do pacote, Senhor, para nós. Em nome de Jesus, muito obrigada, amém. Então, gente querida, mais uma vez, muito obrigada. Um dia de cada vez e lá vamos nós. Amém, graça e paz.